Boa noite a todos. Todos nós somos muito bem-vindos. Uma noite de reflexão para todos nós, uma noite de abençoadas reflexões para todos nós. Quem está visitando a nossa casa pela primeira vez hoje? Soraya. Fala, amor. Mariana. Tem mais. Leonardo. Juliana. Vocês são novos. Todos são muito bem-vindos, que vocês encontrem que vieram buscar aqui. Essa casa é nossa, porque é de Jesus. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, tiverem alguma questão, podem nos procurar. Será um prazer. Companheira Cida vai fazer a leitura da página inicial. Gente, uma prima, meu Deus. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook. Eu não era assim, Cida, não era. Faça. Boa noite, gente. Boa noite. Para refletir, a fim de conquistarmos para os objetivos supremos da perfeição, é imperioso nos reconheçamos na estrada do aprimoramento. Por semelhante motivo, é natural que o pensamento, vezes e vezes, se nos amargure ante os desenganos e desapontamentos do mundo, que as emoções se nos desequilibrem, compelindo-nos a grandes obstáculos de conciliação. Que a tentação nos visite a ponto de acenarmos com as perspectivas de queda em sofrimentos de longo curso. Que a incompreensão alheia nos agite, impelindo-nos a desajustes e frustrações. E os conflitos psicológicos se nos acirrem no íntimo, retardando-nos as melhores realizações. Que nos admitamos em erro que só a experiência e o tempo nos auxiliarão a corrigir. Que inúmeras dificuldades nos dificultem os passos para a frente. Mas, diante do socorro que diariamente recebemos, não é natural que desistamos de trabalhar na seara do bem. Porque, por piores sejam as circunstâncias, poderemos ouvir a voz da esperança, afirmando-nos que Deus nunca exigiu nos aperfeiçoássemos de um dia para o outro, e que por isso mesmo Jesus, o divino companheiro, nunca nos abandona em caminho. Chico Xavier, da obra Juntos Venceremos, pelo Espírito Meimei. Tão sugestivo, né, gente? A obra Juntos Venceremos. Diante do socorro que diariamente recebemos. Mesmo quando a gente não percebe. Deus, amor sem fronteiras, força sublime, que dá vida a tudo que existe. Reunimos-nos em Teu nome, nessa casa que nos acolhe, nos dá oportunidades de renovação, reflexão, cura, libertação. Mestre Jesus, sabemos da Tua presença entre nós, acampado, espargindo amor que cura e liberta. Que possamos aproveitar a Tua doce companhia entre nós. Espiritualidade amiga, mentores, anjos guardiães, espíritos que fazem parte da seara de trabalhadores do Mestre Jesus e que organizaram, higienizaram todo esse ambiente para nos receber. Que possamos ser sensíveis
a toda essa ambiência, nos nutrirmos dessas vibrações de luz. Que o nosso companheiro Luiz Cláudio, que nos traz as reflexões dessa noite, possa ser envolvido pelas nossas melhores vibrações. Que assim seja, graças a Deus. Companheiro Luiz Cláudio, seja bem-vindo. Uma boa noite a todos. Que a paz de Deus continue a reinar nesse ambiente. Mantenha essa harmonia. Nosso objetivo hoje é trazer informações da espiritualidade para nos auxiliar num momento tão delicado em que nós estamos vivendo, que é esse momento de transição planetária, de transição não de planetária, transição de pensamento, transição, mudança de pensamento, onde nós acreditamos firmemente e chegamos no ápice, não é que a coisa vai acontecer, que a coisa está acontecendo. Então, nós vamos trazer aqui hoje mais uma contribuição que cada vez que a gente vem na Casa Espírita, cada vez que a gente assiste uma palestra, cada vez que a gente ouve falar de Jesus, ouve mensagens de Jesus, a Igreja Católica, a Igreja Protestante, uma Casa Espírita, a gente lê algum trecho do Novo Testamento, nós estamos procurando nos melhorar. Então hoje nós vamos trazer mais uma informação que é essa importante arma, esse importante instrumento que nós temos, que é a força do nosso pensamento. E trazido, não por mim, estou sendo co-narrador dessas informações. A mente, ela é criada pelo cérebro e ela gera o pensamento, forma da gente pensar. Vulgarmente, a gente entende que para o materialista, de uma forma geral, a matéria é uma propriedade, a mente é uma propriedade da matéria, que desaparece com a morte do corpo físico. Quando o cérebro morre, a mente também morre. Então esse é o pensamento da grande maioria de nós encarnados aqui no planeta. O cérebro seria a parte física e a mente é aquela parte abstrata. Nasceu, viveu, morreu, acabou. Mas, para nós espíritas, para o espiritismo, não existe a mente nesse contexto. O que existe é a alma. E a alma é quem pensa. De uma forma bem didática, Kardec deixou claro que a alma somos nós que estamos aqui encarnados. Espíritos são essa grande quantidade que existe aqui nesse ambiente, a quem nós agradecemos a presença de tantos espíritos amigos que vieram para nos assessorar, a todos nós, e outros para assistir e aprender igual a nós. A alma sobrevive à morte do corpo. Como eu estou aqui no plenário espírita, falando do espiritismo, eu vou falar que a alma sobrevive à transformação do corpo, né? E segundo Lavoisier, a natureza, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E é assim que nós espíritas vemos esse nosso corpo físico, composto de hidrogênio, oxigênio e tantas outras substâncias. Quando nós deixamos esse corpo físico, simplesmente ele retorna a toda essa substância, a todos esses elementos químicos para seus locais e nós continuamos. Na realidade, nós somos uma doutrina reencarnacionista, porque nós só encarnamos uma vez. Nós somos espíritos que atualmente estamos encarnados em corpos físicos. E esses companheiros que, invisíveis para nossos olhos aqui, são os espíritos que já tiveram no corpo físico e retornarão ao corpo físico.
E digo que muitos desses companheiros que são trazidos a essas reuniões são companheiros que estão próximos, preparando para a nova encarnações. A mente é a grande modeladora das expressões exteriores. E é isso que eu quero bater, que a mente é a grande modeladora das expressões exteriores. E a gente pode não ter assim noção exata do quão grande é isso, do quão grande é essa mente, o que a nossa mente pode fazer de bom e também de ruim, né? O pensamento, então, na mente, é a grande modeladora das expressões exteriores. O que me lembra esse narigudo aí, né? Ele tem aquela frase que a gente entendia, né? Cogito logo sum, ergo sum, que quer dizer penso logo existo. Então, depois de muito tempo estudando, a gente agora, estudando filosofia, a gente agora realmente penso logo existo. Então, nós realmente existimos. E a nossa mente, essa coisa abstrata, né, que a igreja fala, quanto ela produz, como ela pode produzir. A gente vai fazer um teste aqui, onde eu acredito, não vou falar 100%, que mais de 90% de todos que estão aqui vão produzir alguma matéria vão produzir uma matéria com o poder do pensamento. É claro que os companheiros encarnados que estão aqui, somente aqueles que tiverem o nosso nível bem preso à matéria, que também vai produzir. Os mais evoluídos não vão fazer isso porque já estão mais distantes da matéria. Isso aqui é para nós que estamos ainda envolvidos na matéria. Então, olha só, eu trouxe aqui, peguei no dicionário, peguei lá uma palavra, peguei uma palavra em português e saí procurando ela em várias línguas. Aqui eu botei só algumas, porque existem, segundo eu vi aqui, mais de 100 traduções para essa palavra aqui. Se tiver alguém aqui que conhece alguma língua dessa, que eu nem sei qual é, que fui pegando e colocando, vai saber o que se trata. Mas aí eu vou começar o teste, eu vou falar o que significa. A palavra é limão. E aí eu procurei botar o limão em verde, né? Que normalmente o limão verde, um limão galego, mas eu coloquei ele em verde. E aí eu vou começar a dar ênfase ao limão. Eu vou colocar ele um pouquinho maior. Mas ainda não basta para que nós possamos exercitar o nosso teste. Eu vou trazer a imagem do limão. Mas essa imagem não está muito vibrante, ela pode ser que ela não traga o efeito desejado que eu quero. Vou botar ele um pouco mais vibrante. Eu estou falando do limão, eu estou trazendo a palavra limão. Mas aí agora eu vou trazer algumas gotinhas desse limão. Mas essa gota ainda está parada, eu vou trazer ele mais ardente para a gente. Mas não está bom não. Vamos trazer agora gotinhas mais vibrantes de limão. Estou falando de limão. Bom, mas se ninguém se convenceu e se aquele 90% ainda não conseguiu transformar isso em matéria, eu vou trazer esse garotinho agora chupando esse limão. Agora quem não conseguiu. Então olha só, o que acontece? O que acontece? Né? Isso aqui são nossas papilas gustativas, né? São elas que levam para o nosso cérebro as reações. Nosso cérebro vai dizer, ela vai lá e diz cada ponto da língua, ela pega o sabor, amargo, doce e leva para o cérebro dizer para a gente o que é. Mas só que essa água na boca, que eu acredito que foi a matéria que eu gostaria que muitos tivessem, não vou nem perguntar que eu posso me enganar aí, né? Que produziu essa água na boca, né? Esse alimento. Normalmente a ciência diz que ele acontece quando a gente cheira ou quando a gente saboreia, né? Aquela fome que se cheira. Mas eu não produzi nem cheiro nem sabor. Então, aí eu quero mostrar com isso que o nosso pensamento produziu. Eu só falei, mostrei, mas se alguém tivesse ligado, né, não ia acontecer nada. É igual aquela história do rapaz que queria subir, né, todo mundo querendo pegar um pau de sebo e tentando pegar lá alguma coisa lá em cima, e todo mundo tentava, e todo mundo, não vai conseguir não, vai lá desistir, aí de repente vem um consegue subir, todo mundo, e não, o que foi? Aí ele era surdo, ele não ficou ouvindo ainda.
ele ficou ouvindo as sugestões de ninguém, então ele foi lá e conseguiu. E a gente, pela sugestão, a gente faz muita coisa. Bom, então a mensagem que eu vou trazer é desse companheiro aí, Eurípides Barçanufo, um espírito de escola, um espírito maravilhoso, e está nesse livro No Rumo do Mundo de Regeneração, está nesse livro. E ele, num dos itens lá, que se não me engano, no item 13, ele diz assim, ó, o ser humano é, na sua realidade, tudo aquilo quanto elabora nas paisagens mentais. Ele diz tudo aquilo. E vários livros do André Luiz que a gente já leu, livros que falam da espiritualidade, ou seja, contam de forma o pensamento, ou seja, de coisas que a gente realmente compreende que a nossa mente produz. A nossa mente tem um poder fantástico. E é o que ele vai dizer para a gente aqui, é o que nós vamos então, ao final, aprender o que nós temos que fazer, como é que nós temos que trabalhar essa nossa mente, já que ela tem esse poder tão maravilhoso, tão importante. Desde quando adquiriu a faculdade de pensar e a bênção do livre-arbítrio, as responsabilidades existenciais são frutos dessa conquista evolutiva. Então, desde quando nós saímos lá do animal, né, e passamos por um hominal, onde então surge realmente o espírito, como nós somos hoje, nós passamos a ter essa capacidade através dos nossos pensamentos. O nosso livre-arbítrio, a nossa livre vontade. Então, nós somos os responsáveis por nós mesmos. O cérebro, como dínamo gerador de forças impulsionadas pelo pensamento, possui a capacidade de transformar ideias em realidade. A gente vai bater bastante nisso, porque ele bate bastante, para que nós possamos entender isso, que o nosso cérebro, que o nosso pensamento, ele gera coisas. Se você tem raiva de alguém, né, tem que lutar logo contra isso. Mas se você alimenta isso se transforma em ódio. Isso te afeta. Então, as coisas se transformam, o pensamento ele faz isso. E ele continua, transferindo das ondas para as formas tudo quanto se constrói na área de si. Então, tudo que nós podemos ver, olha, aqui tem um planejamento. Primeiro passa pelo pensamento. Né? Quando a gente coloca aí a criação de Campbell, quando bota aí Charles Benz, que criou o carro, quando a gente coloca Santo Dumont, quando coloca aí Flávio Diogo, que foi assim uma invenção maravilhosa, né, que deu asa a bússola, uma coisa assim, que foi uma das transformações maravilhosas do mundo. Isso saiu no cérebro, alguém pensou isso. Se veio da espiritualidade, alguém pensou, alguém planejou, alguém então começou a dar movimento a isso, a dar sentido a isso, a transformar. Eu admiro muito a engenharia, né? A engenharia de construção, a arquitetura, é uma coisa maravilhosa das pessoas. Quando a gente olha uma obra de Oscar Niemeyer, uma obra assim, você, como é que ela fez e tal coisa, né? De onde saiu aquele pensamento? Surgiu tudo no pensamento, para depois então sair para a realidade. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Todas. E aí eu trouxe algumas imagens aí, peguei na internet algumas coisas interessantes ali. Peguei algumas, é claro, mas se a gente for olhar lá, como é que fez isso? Como é que surgiu isso? Que imagens são essas? Que figuras são essas? Como é que o cara conseguiu isso aí? E eu não vou muito longe não, quando a gente vem aqui pra gente mesmo, vou botar a situação aqui da Ponte de Niterói, eu já ficava pensando, Ponte de Niterói, a Ponte de Niterói ela tem 13 quilômetros de extensão. Na parte da água, 8 quilômetros mais ou menos em água. A parte central ali, ela tem 8 metros mais ou menos de profundidade. 8 metros, eu digo, de profundidade da água. E a gente fica imaginando, o cara pulou aquilo ali. Do Rio a Niterói, a gente faz isso em Ponte Legal, faz em 13 minutos. Agora, como é que pode a nossa água? Eu fico pensando, o que é 13 quilômetros? Bom, nós estamos aqui no centro, 13 quilômetros daqui, sei. Eu fiz os cálculos lá da igreja, lá do centro, até a Rua 96 tem 10 quilômetros. É muito longe.
Então, assim, alguém, é uma coisa simples, mas alguém fez isso. Quantos anos essa fonte está ali? Eu estou colocando coisas que nós conhecemos para a gente ver o que a mente produz. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu. O que é feio? O que é belo? O que é o diabinho, né? Por que a imagem dele é assim de chifre, asinha toda coisa, pezinho de chifre? Porque e o anjinho é o velho, bonito. Por que é isso? Aí eu trouxe aqui uma coisa interessante, que eu sou um cara meio velho, né? Lembra da ET? Spielberg? Né? Quando a gente foi ver o cinema, né? Um bichinho feio, mas no final ele estava chorando porque ele foi embora, né? Tem um outro também, só coisa velha, coisa antiga aqui, né? Olha só, Luiz Gossetti, esse filme aí, Inimigo Meu, esse é o Drac. Aí o Drac morre, tem uma história lá, e o filhinho dele, o Draczinho, é feio assim também, mas ele chora, porque ele fica tão animado ali. Então o que é feio, o que é bonito? Padrão, até não tem como as coisas de padrão de beleza aqui. Padrão de beleza feminina. Na França é a magreza. Lá em Mauritânia, na África, é a obesidade, padrão de beleza. No Irã, ter nariz perfeito é padrão de beleza, o pessoal faz plástica, né? Já na Ásia, na tribo Minamar, são as mulheres com pescoços longos, eles botam mais padrão de beleza, o que é belo, o que está na nossa mente, está no nosso pensamento. Quem viu o Corcunda de Notre Dame, né? Ele chorava por ele, tão bonitinho, tão bonitinho. Então, assim, o feio e o belo, quando ele coloca o mal, o bem, o feio e o belo, ele vem antes da fronteira mental que produz o que é feio e o que é bonito. A matéria maleável, nesse caso do ectoplasma, aí eu vou fazer um parênteses para a gente poder entender o que é esse ectoplasma, da importância dele para a gente. Aí eu coloquei aqui algumas características dele. O ectoplasma é uma substância manipulada por espíritos, sendo geralmente inodora, ela é fria e úmida, às vezes viscosa, semilíquida, dilata-se e se expande com facilidade, é sensível à luz, capaz de interagir com a matéria de modo a produzir efeitos físicos, pode permear e atravessar a matéria. Trata-se de substância delicadíssima que situa-se entre o perispírito e o corpo físico. Embora seja algo disforme, é dotado de forte vitalidade. Por isso serve para interligar os planos físico e espiritual. E um detalhe, esses companheiros que se encontram aqui desencarnados, já não sejam mais evoluídos, eles não podem produzir ectoplasma. Mas todos nós que estamos aqui encarnados produzimos ectoplasma. Então nós somos matéria-prima ideal, porque o ectoplasma é a matéria-prima dessas criações na espiritualidade. Quando existe um desastre, por exemplo, aí, e o que acontece? Tem sangue ali, o que acontece? O que tem de espíritos negativos em busca daquilo ali, agora é claro, se aquele desencarnado for um espírito do bem, um espírito mais evoluído, é claro que os protetores vão permitir que isso aconteça. Mas esse ectoplasma, ele é essa matéria, então eles fazem isso, eles buscam isso. E o ectoplasma a gente se consegue de animais, se consegue de vegetais, tanto que espíritos evoluídos, eles conseguem fazer uma determinada cura, por exemplo, com as plantas, né? Tirando esse ectoplasma das plantas, de animais, espírito mais evoluído. Nós precisamos aqui da matéria. Toda vez que Jesus ele ia fazer algum tipo de atividade, uma aparição, por exemplo, ele pegava alguns apóstolos, né? Ele ia porque ele precisava dessa energia desses apóstolos. Então, a gente vê o quanto é importante esse ectoplasma. O deprimido, por exemplo, quando a gente entra em estado de depressão, que a gente não quer abrir janela, que a gente não quer nada, que a gente sabe que a gente entra naquele estado, o espírito vem, a gente chama na realidade como está nesse momento, e eles vêm, se acoplam na nossa pineal e procuram buscar essa energia. Isso é só para a gente ver o quanto isso é importante e o quanto é importante o nosso pensamento com relação a isso. Então a matéria maleável, nesse caso é o ectoplasma, condensa-se em torno do campo da forma e se passa a viver exteriormente o que é exclusivamente dos conteúdos internos.
Então a gente, na realidade, passa a viver coisas que é nosso interno, a gente passa a exortar isso. A psicologia coloca aí 27 emoções. A gente pega qualquer uma dessas emoções, se a gente exagerar, se a gente aumentar essas emoções, qualquer uma delas aqui que a gente colocou, qualquer uma, se a gente exacerbar elas, a gente pode estar causando um grande mal para a gente. Ou se a gente souber trabalhar com um grande bem, né? A admiração, uma pessoa que exerce essa admiração e faça isso, pode sofrer com isso. Mas a gente, uma nossa admiração normal, qualquer um desses aqui, a tristeza, o tédio, a raiva, você pode controlar isso através do seu pensamento. E é importante, porque quando você não tem esse controle dessas emoções, a gente sofre com isso. E o nosso mundo está acontecendo isso. Está acontecendo muito com isso. Nós não estamos sabendo lidar com as nossas emoções. E por isso nós sofremos. E Joana diz que a dor ela é fundamental, ela é importante. O sofrimento não. Eu posso estar com câncer terminal. Eu posso estar com aquele câncer que só a morfina me ajuda a não ter dor. Mas eu posso não estar sofrendo em nenhum momento. Porque dentro do que o Espiritismo traz para a gente, se eu compreender que Deus é justo, que tudo que acontece comigo tem uma razão de ser. Quando nós hoje estamos sofrendo, certamente nós já fomos algozes. Não pensa que é diferente. Deus não erra. Nunca, nunca. Então, para nós, nem bola perdida tem. Ah, coitadinha da criança. Não é a criança, é um espírito. É um espírito. Muitas atividades do passado que hoje precisava passar por aquilo ali. Então, o Espiritismo ele traz essas coisas maravilhosas para a gente. De igual maneira, os acontecimentos são programados conforme os atos praticados em experiências anteriores, tornando-se efeitos vivos em expectativa de transformação. Nós vamos construindo o nosso amanhã. O que nós somos hoje foi construído através do tempo. Nós programamos isso. A nossa prática, os nossos atos, a nossa maneira de agir. Nós só estamos encarnados, nós só estamos aqui hoje encarnados por uma única razão: evolução. E a evolução espiritual. Então, as coisas materiais que acontecem em nossas vidas são para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Então, as dificuldades fazem parte. Não tem como nós nos livrarmos das dificuldades. As dificuldades, os problemas, não é que eles acabam, não é que eles melhoram, não. Nós é que nos preparamos mais para enfrentar a dificuldade. Então, uma dificuldade que era muito grande no momento, mas como nós estamos preparados, nós vamos ver essa dificuldade com mais facilidade. A vida humana é mais natureza mental do que orgânica. A gente vive inverso. A gente não come para viver, a gente vive para comer. Isso a gente sofre com isso. Somos todos nós. É bom ser palestrante espírita porque a gente se envolve junto, a gente está junto, não estamos separados. Só para vocês me verem, mas nós estamos no mesmo barco. Estabelecendo os parâmetros de comportamento de acordo com a cultura das ideias íntimas. Então, nós, quer dizer, você não vai ficar sempre batendo nisso. Nós, nossas ideias íntimas. Não adianta você botar essa máscara. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas máscaras também. E nós espíritas temos que entender isso. Eu faço atendimento a um CVV. Que todos conhecem, Centro de Oração da Vida. Eu sou um voluntário que atende. Inclusive o número é 88 de qualquer telefone, pode estar sem crédito. Tá? Passa esse número porque ele salva a vida realmente, ajuda muitas pessoas. Então o que acontece? A gente percebe, às vezes, pessoas que estavam batendo um papo no grupo, estavam no barzinho, estavam batendo aquela alegria toda, e quando fica só, quando vai para o seu íntimo, aí a pessoa entra na depressão. Quando ela sai, então, às vezes a máscara, a pessoa está falando contigo, está rindo. Então vamos dar atenção para as pessoas. Se alguém falar vem dizer que quer falar contigo, se alguém se observar que alguém está, se tem aquela sensibilidade, ouve essa pessoa, mas não ouve com, tá, fala, não ouve com o celular na mão, dê atenção, ausculta,
né? Que é o que o médico, o psicólogo, o psicoterapeuta usa ao escutar. É diferente de escutar simplesmente. Então, algo mais. Tem que fazer isso porque nós podemos estar ajudando uma pessoa em situação difícil. Aí eu lembro de Isaac Newton, né? A terceira lei de Newton afirma que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua em sentido oposto. Ele criou essa lei? Ele descobriu essa lei. Isso é a lei da ação e reação. Isso é o que acontece com todos nós. Não tem como a gente ferir alguém sem ser ferido. Não tem como a gente fazer um bem sem depois receber essas benesses. É a lei de Newton. E aí eu trouxe uma imagem que eu acho interessante, porque às vezes um detalhezinho, uma coisinha pequenininha, a gente transforma isso em algo grande. Porque é isso, ela vai acontecendo. Coisa pequenininha. Então nós temos que tomar muito cuidado com alguém que falou alguma coisa que a gente ficou chateado. Não, a gente tem que tomar muito cuidado. Se nós compreendemos que nenhum de nós somos perfeitos, nenhum de nós somos perfeitos, só teve um perfeito, né? E esse a gente esgoteou botando por isso. Todos os outros que vieram, não somos perfeitos. Se todos nós entendemos que não somos perfeitos, nossa família, nosso vizinho, aquelas pessoas que nos ofendem, não são perfeitas também. Então, se nós já temos essa compreensão, a gente vai entender, essa pessoa, ela é perfeita, ela está dando o que tem, ela dá o que tem. Eu vou me comparar com ela, eu vou comprar a ideia dela. Então, isso nós temos que ver. Eu quero isso. Quando você compra um presente para dar no aniversário, eu sempre falo isso. Você não está comprando para dar, está comprando para oferecer. Então, as pessoas que vêm, que te xingam, estão te oferecendo. Você aceita se quiser. Agora, se você aceitar, alguém me chama de negão. Mas eu sou preto. Não, é racismo, não, eu sou preto. Você é feio. Não, eu sou feio, mas não namoro, eu sou preto. Então, é a maneira que eu vou encarar. Eu gosto de uma pochetezinha pro cara, pochete, coisa de quadrado. Mas eu adoro pochete. Eu não nem aí, tem pochete. Aí tu entra de carro, faz uma curva assim, né, mal feito, o cara... Esse cara me conhece. Ou seja, é como você encara a coisa, a maneira que você leva a vida. Não compra a ideia negativa do outro. Nós fazemos isso, é o pensamento, é a maneira que a gente tem de lidar. O que importa não é o que fizeram contigo, mas o que você vai fazer com o que fizeram contigo, né? Aí eu coloquei uma outra imagem que é interessante, que a gente acha que eu estou recebendo tudo isso, não estou legal. Mas às vezes você é aquele primeiro lá, você não está nem se mexendo, mas você está transmitindo, passando. Você está passando no almoço, você está passando com ele. Então nós temos que observar isso. Às vezes você acha que não está fazendo efeito nenhum, está fazendo efeito. As duas da beirada lá, elas só estão se movimentando constantemente porque está recebendo essa energia que está estática. E às vezes nós somos isso. E a gente acha que está tudo bem, mas está tudo bem. Procura um terapeuta, hein? Talvez você não precisa de uma terapia, você merece. Jesus falou, está lá em Mateus 5:18, ele falou assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja criado. Isso aqui, para quem adota a doutrina espírita, é uma coisa complicada. Porque é mais fácil você ser um protestante que fala assim: ó, você errou, aceita Jesus, pediu perdão. Jesus veio, lavou todos os pecados do mundo, o sangue de Cristo tem poder. É mais fácil. Errou, pede perdão. O cara cometeu um monte de crimes, um monte de coisa, mas na hora, no finalzinho ali, no último suspiro, bota a mão na Bíblia aqui, acredita em Deus? Não estou criticando não, estou falando assim, é fácil dessa maneira. Acreditou? Bom, está salvo, está perdoado, vai para o paraíso, está na boa. O Espiritismo diz que não, mas trabalho. E aí a gente vê como é grande, a gente vê essa passagem, a gente vê a reencarnação como assim, é uma grande sabedoria, a grandidade, né? Porque você vai responder pelas coisas boas e pelas coisas ruins que você faz. Não tem como a gente fugir disso. Jesus foi muito claro ao expor que onde estiver o tesouro, né? Onde estiver o tesouro, aí estará o teu coração. Então, nós, eu sou o que está aqui dentro de mim, não adianta disfarçar.
Freud dizia que você pode mentir, pode disfarçar, mas ele dizia que descobria. Ele descobria pela tua veia, pelo teu nervo, pelo fio de cabelo, que ele ia descobrir se você estava mentindo. Freud, Sigmund Freud. Tudo quanto acalentamos na nascente do ser, o pensamento passa a ser de nosso interesse inadiável. O nosso pensamento ele tem uma força incrível, mesmo que disfarcemos, evitando que o exterior revele o ser real que está oculto. Não tem como a gente ocultar isso que está dentro da gente. E é um problema, às vezes, que a gente vai levando dentro da gente, que às vezes você vai segurando, vai segurando, vai segurando. É o que em psicologia se chama-se luto postergado. Você não vive aquele luto. Você não vive aquela situação naquele momento, só que aquilo vai te enchendo. Nós dizemos que como se tivesse lajes, várias lajes, as lajes emocionais, ela vai quebrando, vai quebrando. Chega o momento que quebra a última, aí você desmonta, aí surta. Então, antes que quebre essa laje, nós temos que parar e ser maneirado. Quando você está numa terapia, quando alguém é muito retido ali, aí alguém chega assim, uma dona de casa chega, hoje eu joguei os pratos, quebrei o prato. Opa, melhorou. Começou a ter reações positivas. E alguma coisa nesse sentido aí. Aspirações e anelos cultivados adquirem vida e passam a significar verdadeiros tesouros, pensamentos, desejos. Cuidado com o que deseja. Eu sempre falo assim, cuidado com o que você pede em prece. Pode ser atendido, então toma cuidado. Às vezes a gente pede coisas que depois a gente fala, não era isso que eu queria. Não era bem assim. Aí vem a gênia, né? Pediu, está pedido. Não pode ficar repetindo. Por cuja conquista se lutará mesmo que de forma inconsciente. Às vezes a gente cria alguma coisa na nossa mente, no nosso pensamento. Você tem um namorado, uma namorada, lá no início. Aquela que não sabe porquê, aí simplesmente foi embora, ou deixou. Mas você tinha um sentimento tão bom, não sabe porquê. Aquilo fica na tua mente durante a tua vida toda. E cada vez que você pensa, você fica pensando assim, seria tão bom se fosse outra pessoa. Porque você cada vez coloca mais coisas positivas. Inconscientemente você vai acrescentando coisas positivas. E aí de repente você encontra aquela pessoa que fala, meu Deus, o que eu escapei? E tem o inverso também. Às vezes, tem isso. A nossa maior dificuldade da nossa família, e tem o inverso, né? Que às vezes você ficou chateado e tal, e depois você vai encontrar na frente. E quando você fica chateado é pior, porque cada vez que você fala não, você só começa coisa negativa. E assim acontece no nosso dia a dia. Às vezes uma pessoa fala uma coisa pra você não gosta da pessoa, pronto. E tudo que você fala daquela pessoa, você já tem ojeriza. E já tem nada daquilo. Você chega em determinado ambiente, já tem uma pessoa que você, não foi com a cara daquela pessoa, já conhece assim. Aí alguém passa um tempo, você vai conhecer aquela pessoa, mas que coisa maravilhosa essa pessoa. E acontece com a gente, porque nós já formamos, nosso pensamento faz isso. Aí a gente vai voltar numa tábula rasa, né, como ele fala. Eis porque a recomendação de não pecar por pensamento é muito válida. Porquanto da mente a ação separa apenas a oportunidade para aqueles que não têm controle sobre a fonte das ideias. Estou com uma raiva de tudo, mas Deus cuida de tudo. Eu não faço nada, Deus cuida. Não fez por quê? Porque não tinha oportunidade, mas se tivesse oportunidade, ele te dava um. Então, assim, cuidado com o pensamento. O pensamento negativo, muda esse pensamento rápido, logo antes que ele se transforme em ideia. Cuidado. Pensamento negativo, nós estamos no momento de mudar pensamentos. Manter, quanto possível, um pensamento lúcido e tranquilo, qual um lago sereno, é o ponto ideal que todos devem alcançar, para então edificar nessa paisagem nobre e serena as futuras programações evolutivas. Esse campo, né? Esse lago tranquilo, né?
lá naquele livro nosso lá, ele fala para encher a boca d'água, né? Tem uma passagem lá em Páscoa, né? Eu fico pensando assim, dependendo da pessoa, ele vai cuspir a água na cara do outro. É porque a gente fica, né? Não consegue controlar. Jesus, lá em Mateus 5, 27, 28, ele diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou. Mas eu não estou aqui com a matéria falando sobre mulher, né, sobre adulteração, nada disso. Então, que olha para algo, cobiçando, já no seu coração adulterou. Então, nós vamos levar mais a palavra de Jesus nesse sentido. Olhou cobiçando, desejando por outro, já cometemos esse adultério. Então, o que acontece? Mudar o pensamento. Admirar que o outro tem algo maravilhoso, novo, admirar é diferente. Não é que eu estou querendo do outro. Poxa, mas é diferente. Poxa, aquilo podia ser meu. Então, temos que tomar muito cuidado. Vamos continuar com a informação de Eva. A disciplina mental é urgente e necessária em quaisquer fases existenciais, porque se trata apenas de um hábito. Meu velho pai dizia que o hábito forma um monge. Eu falava, o que o hábito forma um monge? Agora entendeu o hábito, a pessoa bota o hábito. De tanto fazer. Gente, se você não gosta de participar de cesta básica, a casa aqui deve ter um monte de atividades aí para trabalhar, mas eu não gosto de. Vai fazendo depois que cria o hábito. Vamos começar a fazer o bem, vamos começar a trabalhar em alguma coisa útil, vamos doar um pouquinho desse nosso tempo para que a gente possa criar esse hábito. Ninguém de estrutura normal vive sem pensar, não tem como. Estrutura normal, está sempre pensando. Então vamos transformar esse nosso pensamento em coisas boas. Pensar em coisas boas, mesmo no mundo que estamos vivendo, mesmo nas dificuldades que estamos vivendo. Acreditem, os Espíritos trazem para a gente de forma muito clara que tudo que está acontecendo, toda a atrocidade que está acontecendo, não no Brasil não, no nosso planeta, está terminando. Nós não estamos chegando no momento de transição, nós já estamos no momento de transição. Eu acredito firmemente que todos esses espíritos muito perversos que estão aqui cometendo delitos, cometendo coisas, estão tendo suas últimas oportunidades, ou sua última oportunidade encarnada nesse corpo físico, nesse planeta. Porque não é o planeta, a matéria, que vai evoluir, que essa vai evoluindo. Eu encarnei em 61, eu não tinha nem televisão preto e branco, televisão colorida, fui vir em 70. Eu já peguei a geladeira a querosene, nariz cheio de fumaça dos lampiões ainda. Mas se a gente pegar de uns 10, 20 anos para cá, a coisa evoluiu. Então o mundo está evoluindo. Depois do celular, depois da internet, então a coisa. Então assim, a evolução da matéria está. O que vai mudar é a evolução dos nossos pensamentos. Vamos ver quem é que vai conseguir acompanhar isso aí. Quem não conseguir, né? Retorna. Toda vez, portanto, quando seja atingido por uma ideia frívola, embora interessante, substitua por algo outra vantajosa que lhe ocupe lugar. Não é difícil, só treinamento é o hábito. A gente consegue fazer isso com esse hábito. Por essa razão, o trabalho exerce uma função terapêutica valiosa nos indivíduos, porque estando sempre preocupado com as realizações em pauta, não se torna vítima da hora vazia, quando surgem perturbações decorrentes da ociosidade. Quando a gente fala na hora vazia, deixa eu ver se consigo aqui. Hora vazia, Joana tem um texto. Se por alguma instância surge de uma hora vazia, preencha com uma leitura salutar, uma conversação positiva, ou um trabalho que aguarda oportunidade para execução, ou uma ação que te proporcione prazer. O homem, quanto mais preenche os espaços mentais com as ideias do bem, mediante o estudo, a ação ou a reflexão, mais aumenta a sua capacidade e conquista mais amplos recursos para o progresso. Estabelece um programa de realizações e visitas para os teus intervalos mentais, as tuas horas vazias,
e te enriquecerás de desconhecidos tesouros de alegria e paz. Hora vazia, nunca. E aí vamos seguir essa orientação de Joana, né? Hora vazia, nunca. Vamos tentar transformar tudo aquilo que a gente chama de hora vazia em alguma coisa construtiva, em alguma coisa para que nós possamos... É hábito, gente, realmente é hábito. É hábito. Se o nosso pensamento é desordenado, ou se mantém imantado a determinado desejo, quando desencarnados, defrontamos-nos com o caos criado pela nossa mente ou nos aprisionamos ao objeto de nossas preocupações constantes. Quando a gente desencarna, no momento que a gente acaba de desencarnar, existe uma certa... A gente fica meio perturbado, né? Não é perturbado, não é um termo, né? Não está vindo para mim o termo exato que acontece com a gente, né? Confuso. Isso, a gente fica meio assim, a espiritualidade fala isso, a gente fica meio assim. Mas, quando a gente vai tomando consciência, o nosso pensamento nos leva para esse ou aquele local. É o nosso pensamento que faz isso. Ele vem forte na gente, esse pensamento. Então, esse pensamento, como é que Eurípides coloca a importância desse nosso pensamento até quando nós desencarnamos? Quem lê o livro do nosso lado, em quanto tempo que André Luiz ficou naquelas áreas umbralinas? No momento em que ele eleva o pensamento, pensa na mãe, pensa em Jesus, o socorro chega. Só que aí já se passaram vários anos. Eu digo que hoje, quanto? 8 anos. Sou estudioso. Eu digo que hoje, no nosso caso, nós não temos que estar preocupados com quanto tempo temos de vida ainda neste corpo físico encarnado, de vida encarnada nesse corpo. Mas qual a qualidade dessa nossa atual encarnação? O que nós podemos fazer? Então esse é o nosso pensamento, de forma que você desencarnou, percebeu, estou desencarnado, pensa em Jesus, pensa no bem, pensa em trabalho, pensa em coisas boas. Pensamento. Olha a dica. Nós estamos todos numa fila. Sabe disso, né? Todos estamos numa fila. Não tem como puxar a fichinha e correr lá para trás. É fila única. Aí chegou a senha, não tem como. Então nós vamos desencarnar, sintonizar todos, informar isso aqui, porque todos vão desencarnar. E olha, até aqueles que Jesus curou, desencarnou, né? Morreu. Teve jeito. E nós vamos desencarnar também. O bom é que nós vamos desencarnar, não vamos morrer. Quando for possível o espírito compreender que somente o amor pode propiciar a felicidade em qualquer circunstância, tempo e lugar, verá que a oportunidade de transformar adubo em flores, desgraça e ventura. É o amor. É o amor trazido por Jesus. É a segunda grande revelação, sem distinguir. A primeira grande revelação, Moisés. Deus é uma grande missão. Segunda grande revelação, Jesus, o amor. E tantos outros espíritos falam nesse amor e traz. E a gente ainda não compreendeu a extensão desse amor que cura, que alivia. Esse é o amor que temos que ter. O Espiritismo, sempre digo, o Espiritismo não é algo assim que nós recebemos porque somos maravilhosos. Nós recebemos como instrumento para que nós possamos, sabe, nos manter na luta. É um instrumento para nos auxiliar. Nós que temos esse conhecimento, nós que gostamos, que somos adeptos do Espiritismo, é porque nós somos aquelas pessoas necessitadas. São igual os médios, né? Os médios são porque estão precisando, estão devendo. A grande maioria, pelo menos. Vai ficar chateado comigo. O amor ilumina a alma que deseja amar. Que deseja amar? Nós realmente desejamos amar? Eu ficava muito na dúvida, como é que esse amor que tantos falamos, dizendo, amor de pai, amor de filho, amor sexual, amor... Que amor é esse? Que amor é esse do Cristo? A gente compreende isso quando a gente tem filhos, né? Quem tem filho sabe. Esse amor do pai e da mãe pelo filho, esse é o amor que eu entendo que se aproxima desse amor que o Cristo fala. É o amor do filho do pai, não. O pai, mãe dos filhos. Porque você
que você quer do teu filho? O que você quer em troca? Que ele cresça, que ele evolua. Esse é o amor. É o amor que dá e não espera receber nada material. Espera a evolução do outro, o crescimento. Esse é o amor que nós vamos ter, que o Cristo tanto fala para a gente. É amar aquele nosso filho, aquela nossa esposa, né? Da mesma forma que a gente ama alguém que lutou lá fora. Não sei quem foi, alguém que lutou por alguém. Então, amar ele é a mesma forma. Esse é o amor de Jesus. Todo esforço deve ser investido na conduta mental saudável, na emoção equilibrada, a fim de que os atos sejam louváveis e promotores de bem-estar daqueles que assim se comportam. Então, todo esforço deve ser investido nessa conduta mental saudável. Vê como é que ele coloca essa importância. Isso aqui foi dando instrução com grupos de espíritos lá. Isso foi em 2000. Isso aqui não é longe não, essa instrução foi em 2020. Esse livro é 2020. Todo espaço na mente deve sempre estar acionado com objetivos edificantes. Está sempre repetindo, né? Nunca te permita, seja quem for, duvidar das soberanas leis da vida. Não duvide. Porquanto são elas que sustentam o cosmos no infinito e as micropartículas da sua união de desagregação. E o que acontece? A gente acredita muito em Deus. Para dar conselho, para falar maravilhoso. O problema está com o outro. Quando passa para nós, quando é nossa casa, quando é com a gente, meu Deus, por que isso? Já perdi essa fé em Deus. Perdi. Já desacreditei. Deus errou comigo. Tem uma coisa errada, eu não estou merecendo isso. Mas não é dessa forma que temos que pensar. Não é dessa forma que o Espiritismo traz para a gente. No Evangelho de Jesus encontramos a melhor fórmula para a renovação do nosso pensamento. E na exemplificação cristã exercitaremos a nossa mente no bem, fonte de progresso e porta de libertação para os nossos espíritos. Exemplificação. Eu não preciso falar que sou espírita. Não precisamos. Temos que agir como espíritas. Esse é o nosso grande objetivo. Cabe, portanto, ao espírita, ele fala diretamente ao espírita, se esforçar continuamente pela sua renovação mental para que conscientemente crie uma vida melhor para si e para os que o cercam. Pois a existência para nós, em qualquer parte, será invariavelmente segundo o que pensamos. Ele sempre afirmando isso aqui. Pensa no bem e a luz da paz clareará os seus passos na direção do teu triunfo imortal. Acabou, gente. De grande benefício é a oração. Isso aí não tem dúvida, né? Que beneficia aquele que se envolve nas suas vibrações formosas. Creia na oração. Acredite na oração, nesse poder maravilhoso da oração. A oração sincera, a oração sentida, a oração de dentro. Essa é importante. Como aquele outro que se acerca com o sentimento negativo do estudo. Então, quando você tem essa oração dessa maneira, você atinge também aquele outro que está negativo. Aquele outro que está trazendo coisa negativa, a tua oração ela faz com que mudar esse quadro. Agora, se você é do tipo que dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair, aí não tem jeito. Bateu, levou, não tem jeito. Me ofendeu, vou xingar também, aí não tem jeito. Nós estamos no mesmo nível daquele outro. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não se exteriorizar de imediato no plano físico, mas ela vai depois surgir. Mas as criações mentais vivem no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou para a sua extinção. Ela vai sempre estar ali na sua frente. Se você não mudar logo o quadro, você não perceber que as pessoas que podem trazer alguma coisa negativa, elas são pessoas, elas só podem doar isso para você. E aqui a gente vai terminar o que o Barçanufo fala para a gente. A mente é um manancial vivo de energias criadoras e o pensamento é a substância mensurável que dará forma a tudo o que idealizamos. Isso tem que ficar na nossa mente. Nosso pensamento tem essa capacidade, tem essa energia. E ele vai dizer que o Espiritismo está sempre colocando para a gente essa transformação, essa mudança, nessa mudança dos hábitos, nessa reforma íntima. Ele vai dizer para a gente mudança de atitude mental.
Então ele bate o tempo todo com relação a isso. Bom, no meu relógio tem 3 minutinhos, eu vou aproveitar esses 3 minutinhos só para deixar uma mensagem. Não sei se alguém conhece essa frase, esse tipo de doença, né? A cromatopsia. É exatamente isso, a pessoa que não consegue distinguir a cor, preto e branco, não é o daltônico, né? A lumicia, também conhecida como a cegueira das cores, é um distúrbio da retina que pode causar a diminuição da visão, sensibilidade excessiva à luz e dificuldade para enxergar em cores. E aí eu recebi esse vídeo pela internet, achei muito maravilhoso para eu fazer esse encerramento. Pessoas que nasceram com a cromatopsia, as reações dela ao ganhar um óculos especial para ver as cores. Quantas vezes nós temos essa oportunidade, né, de ver, de ter esse conhecimento e a gente continua vendo as coisas cinzentas. O nosso objetivo foi realmente trazer assim a luz, relembrar, para que nós possamos assim saber trabalhar melhor nossos dias, saber trabalhar melhor esse nosso momento que estamos encarnados. Que isso é real, nós estamos trazendo. Utilize a extraordinária força de teu pensamento e analise quantas coisas você pode modificar na sua vida a partir de agora, com mais esse conhecimento sobre você mesmo, sobre a sua capacidade de pensar, de agir e de transformar. Não dá para transformar o mundo sem nos transformar a nós mesmos. Se tem algum amigo, algum irmão, algum parente que você não fala, perdoe. Peça perdão. Não interessa quem esteja certo, não. Jesus não disse que concilia-te com o teu inimigo enquanto estás em caminho com ele. Então, com esse poder de pensamento, a gente pode fazer isso. Gente, eu agradeço muito pela atenção de vocês. Que Jesus permaneça conosco. Nós vamos construindo o nosso amanhã, buscar um pensamento lúcido, tranquilo, pensar em Jesus, pensar no bem. Somente o amor pode propiciar felicidade. Valeu, companheiro Luiz Paulo. Nossos recadinhos, gente. Próxima sexta-feira, às 19 horas, as reflexões da nossa casa serão acerca do livro Jesus e Atualidade, capítulo 1, Jesus e Desafios, a apresentação das companheiras Cristina e Dedé. Na próxima quarta, o tema da nossa reflexão da noite será Médiuns e Mediunidade, com Rosinéia Fonseca. A nossa casa convida a todos vocês para partilharem conosco dos ensaios do grupo Coral Vozes do SESG. Nós retornamos nessa segunda. Foi um encontro muito musical. Segundas-feiras, às 5 horas da tarde. A companheira Fátima nos lembra que no sábado de manhã nós temos mais de 70 crianças participando da evangelização. Nesse mesmo horário, sábado de manhã, a gente tem o movimento da Mocidade Espírita e a nossa casa quer que a mocidade fique tão florida quanto a evangelização. Então, se vocês estiverem jovens, né, a partir dos 13 anos, tragam para visitar a nossa Mocidade Espírita.
Inclusive, hoje, a gente vai retomar a distribuição da água fluidificada após o passe, sob a orientação da equipe da mocidade. Respostas do receituário mediúnico com o companheiro César, lá no finalzinho. Acho que é só. Companheira Dani vai conduzir para o passe. Esqueci, Cida. Companheira Cida pede para quando nós formos descendo, pegando o lanche lá na cantina, após o passe, se vocês quiserem sentar nos banquinhos, para a gente lanchar junto, conversar, trocar ideias, seremos todos muito bem-vindos. Não é isso, Cida? Falei direito, Cida? Uma boa noite para quem nos acompanhou aqui pelo Facebook. Companheira Dani vai fazer a condução para o passe. A gente pode ficar sentado, que ela vai chamando aos pouquinhos. Companheiro Luiz Cláudio, faz a prece para a gente, por favor. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, nesse momento em que estamos aqui reunidos, em nome de Deus, o nosso Criador, aproveitamos para agradecer mais essa oportunidade de aprendizado, agradecer pelo nosso momento encarnado, pelo nosso alimento, pelo nosso teto, pelo nosso agasalho, agradecer pelo conhecimento dessa doutrina de luz, de amor, agradecer, Senhor, por estarmos aqui encarnados num momento de transição. Enfim, Senhor, estamos gratos, pedimos forças, somos pedintes, coragem, pedimos paciência, para que nós possamos saber, compreender as vossas mensagens, que nossos pensamentos, Senhor, possam se solidificar no bem, que possamos realmente nos comportar como os trabalhadores da última hora, sendo, Senhor, os vossos discípulos, e que possamos conduzir, que possamos espalhar para todos aqueles que necessitarem o bem, o amor. Senhor, que ao retornarmos aos nossos lares, aos nossos destinos, possamos estar com nossas mentes e corações abertos, para que possamos apreender, levar conosco, apreendido todos esses ensinamentos. Pedimos a vós, Senhor, que nós possamos estar cada vez mais próximo de Ti. Pedimos a Deus, o Criador, que possa nos permitir dar por encerrado esta parte do nosso trabalho. Grato.